Eu tinha decidido não postar nenhum vídeo sobre essas eleições que se aproximam, mas aconteceram algumas coisas e eu tive que mudar de ideia. Sejam bem-vindos ao canal Somos Universitários Missionários e eu sou Marcelo Santos. Por que eu tinha decidido não falar mais nada sobre política? Porque aqui no nosso canal já tem um vídeo sobre o cristão e a política que já expressa tudo o que a gente pensa sobre o assunto. E eu tenho investido mais em produzir vídeos, conteúdos que possam ser usados permanentemente. Então, por isso eu não quis falar de um assunto tão pontual sobre essas eleições. Mas algumas coisas que eu tenho visto, que eu tenho observado, me fizeram sentir a necessidade de uma posição a respeito. A primeira dessas coisas é a postura que eu tenho ouvido de muita gente, de que se você é cristão, você não pode votar em pontinho, pontinho, pontinho. Ou seja, tem o pessoal de um determinado ramo que diz: você é cristão, então você não pode votar nesse partido, nessa ideologia, nesse candidato. E outros que dizem: porque você é cristão, você não pode votar nesse outro candidato, nessa outra ideologia, nesse outro partido. Essa é uma visão que eu estava refletindo e é uma visão que é idólatra. É uma visão de idolatria. O que é idolatria? É você pegar uma parte do todo, é você pegar algo da criação e não o Criador e colocar como Deus, colocar como Salvador, como a resposta das coisas. Então, se você elege algumas bandeiras políticas como sendo o Evangelho e esquece as outras, você está sendo idólatra. Deixa eu dar alguns exemplos. Os cristãos da direita, eles defendem a moral, a família, né, a santidade nas relações e a ordem. E tudo isso é ensinado pelo Evangelho, mas isso não é o Evangelho. Da mesma forma, os cristãos de esquerda, ou os cristãos progressistas, eles defendem a defesa dos mais fracos, a proteção ao pobre, a misericórdia, a compaixão, o cuidado com os excluídos. E o Evangelho ensina isso sim, mas isso não é todo o Evangelho. Então, quando você pega uma parte do Evangelho e você diz: se eu sou cristão, eu tenho que seguir os candidatos que seguem essa linha, você está esquecendo que tem outros lados ou outras mensagens que o Evangelho contém que podem estar sendo defendidos por outro candidato. Então, falta entender que o Evangelho é maior do que qualquer proposta política. Não estou dizendo que o Evangelho não tem a ver com a política, porque o Evangelho tem tudo a ver com política, porque o Evangelho tem a ver com todas as áreas da nossa vida. O que eu estou dizendo é que o Evangelho é maior do que as bandeiras políticas ou os partidos ou as ideologias. E uma outra coisa que eu observei que está acontecendo nessa eleição ela está sendo marcada por ódio, intolerância e um descompasso. Eu falo especificamente para o eleitor cristão. Um descompasso entre aquilo que se defende e a maneira como se defende. Porque não basta você votar e você defender alguma causa. Você precisa fazer isso de acordo com o Evangelho. Então, ofensas, fake news, ódios, intolerâncias, nada disso combina com o espírito do Evangelho, por mais nobre que seja a causa. Uma coisa que eu vejo acontecer é que é muito mais fácil lutar contra alguma coisa do que lutar a favor de alguma coisa, né? Eu vejo gente lutando contra o pecado e lutando contra a imoralidade, mas que na sua vida particular acessa pornografia e não tem uma preocupação tão grande assim com a própria moralidade. Eu vejo gente que fala, que luta contra a desigualdade, contra a injustiça, mas na sua vida particular passa por cima de um mendigo na rua e não faz nada por ele, não compra um pão, não dá um lanche. É um descompasso. Eu me lembrei de uma frase do Dostoiévski, não sei em qual livro, que ele fala assim, um dos personagens diz: eu amo a humanidade, né? Os seres humanos é que eu não suporto.
Então, às vezes, a gente fica muito num discurso generalista, numa luta contra um inimigo imaginário e não vê na nossa própria vida as coisas que precisam mudar. Então, nesse dia 7 de outubro, vote consciente, divulgue, né? Ou se você achar importante isso, tente convencer as outras pessoas, mas não esqueça, primeiro, que o evangelho é maior do que as bandeiras políticas e, segundo, que você, como cristão, deve agir de acordo com o evangelho que você defende. Fique com Deus, bom voto!